Um gênero literário que se caracteriza pela presença do crime, da investigação e da revelação do malfeitor. A literatura policial, um dos estilos literários mais populares do mundo. Tramas complexas, histórias recheadas de mistério, tensão, aventura. O programa Iluminuras de hoje se dedica a esse gênero literário. E como na literatura e na vida real não existe crime perfeito, você vai conhecer os ensinamentos e as técnicas da perícia forense. Eu converso com os autores do livro O Perito e a Justiça, Carlo Rogério e Antônio Carlos Moraes. Na literatura policial, todos os envolvidos têm uma finalidade: esconder a prova para o perito. O perito que vai desvendar aquele crime, ele tem que ter o olho clínico. Ouvir um lado, ouvir o outro, mas criar o seu próprio caminho. Como não existe crime perfeito, a minha conversa é com os peritos Carlos Rogério Souza Moraes e Antônio Carlos Moraes. É normal que a parte autora ou a parte ré omitam os fatos e as provas. O papel do perito é exatamente isso, como auxiliar da justiça, de você estar levando a verdade, você está apresentando justiça. Estamos de volta com o programa Iluminuras sobre literatura policial. Um gênero literário onde não podem faltar o crime, a investigação e, claro, a identificação do criminoso, do assassino, do malfeitor. Também não pode faltar o perito forense, o perito criminal. Ao meu lado, neste segundo bloco, os peritos Carlos Rogério Souza Moraes e Antônio Carlos Moraes. Muito obrigada pela participação de vocês dois em primeiro lugar. Muito obrigado, eu agradeço. Agradecemos. Bom, como nós estamos falando sobre literatura policial, eu fiz essa brincadeira do que não pode faltar nesse gênero literário, né? E na vida real não pode faltar, é claro, para qualquer investigação ou qualquer elucidação de um crime, o perito. E nós temos o perito criminal, a autoridade policial, e temos também o perito forense, que é o trabalho de vocês. Vamos começar explicando sobre a atuação desse profissional tão importante? Carlo, por gentileza. Obrigado. O perito ele é um auxiliar da justiça e a função dele ela passa a ser necessária quando os fatos jurídicos, as elucidações, elas são ocultas. Então, o juiz nomeia um perito da sua confiança e também os advogados podem indicar um perito para elucidação da prova, seja na parte de exames criminais, investigativos, e esse é o trabalho que nós, peritos, executamos. Nós podemos citar, por exemplo, o caso da Lava Jato, onde existem vários crimes financeiros, crimes contábeis, crimes na área de perícias digitais. Então, esse é um trabalho exatamente que vai de encontro ao que é oculto, investigativo, e quando nós começamos um trabalho, a gente não sabe o resultado. Então, existem várias versões e vários fatos. E o trabalho do perito é exatamente isso, de buscar, de fazer o exame e investigar os fatos. É muito forte isso que ele disse aqui, no sentido de colaborar com a justiça, mas com amparo técnico seguro. Esse é o papel do perito, é levar uma prova cabal. E o juiz vai analisar essas provas, as partes têm direito de utilizar, como ele disse, dos seus assistentes para concordar ou discordar desse laudo. Mas, no nosso caso de perícia, tem que ser a prova material, não é a prova discursiva. Eu tenho que explicar e provar. Exemplos, documentos, né, por exemplo, Isso. Fotografias, quais Sim, elementos para comprovar de fato um crime? Veja bem, o artigo 212 do Código Civil, ele apresenta dos fatos jurídicos 5 tipos de prova. O documento, a testemunha, a confissão, a perícia e a própria condição a presunção do juiz. Se você analisar, os 3 primeiros contemplam a perícia. A perícia contempla o documento, contempla a confissão, contempla a testemunha, a prova testemunhal. Então, ela é a prova. Aqui, no STF, o ministro Paulo Brossard disse com muita segurança
que a perícia é a rainha das provas, porque ela contempla o documento, a confissão e a testemunha. Então ela tem uma conotação muito mais forte, porque a testemunha pode negar, ela pode mentir. A confissão é dita na polícia, no Ministério Público, e quando chega em frente do juiz, ele diz, olha, eu disse porque eu estava sob pressão. Quer dizer, ela não tem uma segurança como tem a perícia. A perícia, ela é direta. E a gente tem que ter essa segurança de levar uma verdade à justiça. Por quê? Da nossa mão pode estar sendo transferido indevidamente bens patrimoniais. E no caso dos peritos criminais, condenações. E um juiz condena alguém a muitos anos de reclusão, despropria seu patrimônio por um laudo mal feito de um perito, isso é inaceitável. Por isso é que nós escrevemos esse livro, O Perito e a Justiça. Vamos falar sobre esse livro, claro? Esse livro, ele tem uma finalidade de orientar, não juridicamente, mas tecnicamente, os peritos, operadores do direito, juízes, professores e estudantes, ou seja, quem estiver atuando no processo. Vocês usaram uma linguagem técnica, claro, de acordo com o universo técnico de vocês, mas de fácil apreciação para um estudante que está começando ali, quer aprender técnicas? Sim, para quem o livro ele teve essa finalidade para quem quer se tornar perito, seja perito na área médica, perito de engenharia, perito de psicologia, e são elencados todos os artigos do Código de Processo Civil, Código Penal, mas o linguajar é um linguajar que é apropriado a todos os alunos. Como vocês se enxergam nessa retratação ou em livros, na literatura ou séries de televisão? A vida imita a arte imita a vida? Isso, ele é bem instigativo. Quando nós iniciamos uma perícia, é interessante que nós lemos a petição na inicial do autor, aí apresentam-se fatos e versões, depois você vai ler a versão do réu, e já tem outra conotação, e aí fica às vezes aquela... completamente diferente. Totalmente. Ela é antagônica, e aí fica aquela interrogação. Nós ouvimos a parte autora, ouvimos a parte réu, não acreditamos em nenhum. Por quê? Vai da inteligência de escrever dos dois. O que nos interessa são as provas. Nós ouvimos as partes, aí vem a literatura policial. Na literatura policial, todos os envolvidos têm uma finalidade, esconder a prova para o perito. O perito que vai desvendar aquele crime, ele tem que ter o olho clínico. Ouvir um lado, ouvir o outro, mas criar o seu próprio caminho. O Código de Processo Civil nos orienta e nos dá poderes de arrecadar provas. Isso é muito importante. Essa arrecadação de prova, ela tem que ser feita em função do objeto da discussão. A gente pega muita coisa dos filmes e traz para nosso momento, os livros policiais, então, nosso momento. Por que ele está querendo nos enganar? Ninguém quer apresentar uma prova que seja contra ele. Ele vai esconder a prova. E você tem que saber. Mas perguntou, não perguntou, o juiz pergunta, a outra parte pergunta, isso não é tudo. Eu tenho que ter a minha visão de perito, até de policial, para verificar, você está mentindo? Será que está? Como está? Se esconder essa prova, uma única prova pode ser a prova que precisa. É normal que a parte autora ou a parte ré omitam os fatos e as provas. Então, o papel do perito é exatamente isso, como auxiliar da justiça, arrecadar todos esses documentos, esses elementos de prova, para você entregar um laudo consistente, robusto, para veracidade do fato. Levar a verdade, levar a justiça e, como a gente colocou no livro, a paz social, que esse também é o nosso objetivo. Falar sobre séries policiais, você já adiantou um pouquinho, acaba inspirando um pouco o trabalho de vocês. O Paulo citou o criador desse tipo de literatura, Agatha Christie, que é um grande nome da literatura policial. Eu já li, na minha adolescência, alguns livros da Agatha Christie, de literatura policial, e atualmente acompanho também diversas séries, como CSI, outros programas investigativos policiais, o próprio Switch também, que é outro programa que é bem interessante. E
É muito legal, eu gosto bastante desse tipo de literatura e o livro contempla também e ajuda aqueles que desejam elucidar a verdade. Esse é o fato do livro. É muito instigante, né? E de fato, é muito bacana no final descobrir o malfeitor, o assassino, o criminoso, Sim. conseguir fazer a justiça, a paz social que nós falamos, né? E de forma sem achismo, né? Sim. De maneira eficaz, com provas contundentes, né? É porque, olha, a literatura policial ela nos inspira no sentido de mostrar uma verdade oculta. Porque qualquer delito, ele não quer, ele não chega e fala. E se ele falar, ele não fala a verdade. Não existe crime perfeito? Não existe crime perfeito, isso não existe. O perito, quando ele chega no processo, ele tem que chegar com um olho clínico, um olho no autor, um olho no réu, nos fatos que foram entregues a ele. Então ele tem que ter esse lado policialesco, sem se querer se tornar um policial, mas com essa visão de levar uma verdade oculta aos olhos do julgador. E é difícil fazer, não é fácil. Tem processos que você sonegou 1 milhão, e eles não, eu não tenho sonegação. E você tem que ter essa visão. Agora, essa visão ela vem, como disse o Carlos Rogério, em função das provas materiais. O perito tem toda uma abertura de buscar essas provas. E essa visão, ela é cada caso. Crime financeiro, lavagem de dinheiro, dinheiro, não tem um crime, crimes não tem igual. tributários. São alguns exemplos que nós realizamos, esses trabalhos. E o que é melhor é a satisfação pessoal de você estar levando a verdade, você estar apresentando justiça. Isso. E são técnicas que nós falamos durante o programa, que vocês ensinam, que vocês contam, que vocês trocam experiências com estudantes, operadores do direito, juízes, aqui no Vademecum, da perícia, dos peritos, né? O perito e a justiça. Muito obrigada pela entrevista de vocês. Obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou, nosso programa chega ao fim. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. De pai e filho. Pai e filho. Pai, Obrigada. filho, sócio e amigo. Né? Que coisa boa. Uma dupla de sucesso aqui, autora desse livro, O Perito e a Justiça. Obrigada pela participação. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Oportunidade de esclarecer pontos que muita gente da sociedade não conhecia. Vão conhecer a partir do livro, conhecer né? a partir do livro. A gente agradece mais uma vez e a ideia é isso, esclarecer mais, que é um assunto que está bastante voga hoje no Brasil. Muito obrigada. Obrigado a você. E obrigada a você também de casa que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever este ou outros programas é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.